Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus vai continuar abençoando o dia de todos vocês. Estamos com mais um tema, né? A dessacralização da vida no ventre materno, tá? Nós vamos aprender aí, primeiro tema, a concepção de Cristo. Segundo, a cultura da morte. Terceiro, a sacralidade da vida, né? Primeiro tema, a concepção de Cristo. Esses três tópicos que estão sendo anunciados aqui estão baseados lá em Lucas, capítulo 1, né? Que fala do anúncio da vida de Cristo, né? Tem ali o diálogo do anjo com Maria, e também do anjo com José, anunciando ali o nascimento do nosso Salvador que viria ao mundo. Maria, ela faz os seus questionamentos, né? Em Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35, e o anjo na sequência dá a resposta, né? Com provas ali da sua parenta, que era Isabel, que estava para dar à luz, acho que João Batista. E ele também classifica que é uma miraculosa concepção, né? No versículo 36 e 38 de Lucas capítulo 1 vai dizer que era algo impossível, difícil, mas para Deus nada é difícil ou impossível. E mediante isso ela dá uma prova ali, né? E ela vai se aconselhar com a sua parenta. E ele apresenta também que é uma bênção o nascimento, né? Tem dois textos para vocês que eu coloquei aqui do porquê é uma bênção o nascimento. Primeiro é um milagre, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Segundo, é uma recompensa para os pais, né? Salmo 127, versículo 3, vai dizer lá, os filhos são heranças do Senhor, como flecha na mão do valente, assim são os filhos da tua mocidade. No segundo tema, a cultura da morte, ele apresenta aqui algumas ideologias que estão sendo implantadas que a igreja é contra. Primeiro, a igreja é contra o aborto. A igreja é contra a eutanásia e a eugenia. E ela é contra também essas ideologias, essas três ideologias. A igreja ela é contra e ela trabalha, essas ideologias elas trabalham para tentar afetar a vida, mas Cristo que nos deu a vida, ele é fiel e poderoso, né? E muitas pessoas acham que têm o direito do seu próprio corpo. Nós sabemos que as pessoas que não seguem a palavra de Deus, elas fazem aquilo que elas quiserem com o vosso corpo. Mas nós que somos salvos e remidos pela graça de Deus, nós que seguimos a base da palavra de Deus, nós andamos de acordo com as escrituras, com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 28 e 29, fala que nós devemos cuidar primeiro do nosso corpo, né? Nós devemos cuidar desse corpo no sentido de ser um corpo saudável e preparado para Deus. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 3, te apresenta de quem é o corpo. Em Gálatas 2:20, Paulo fala, né? Não vivo, mas eu, Cristo, vive em mim. Então, primeiro nós cuidamos deste corpo, né? Porque nós temos que cuidar, porque foi Deus que nos deu, para que nós possamos viver aqui na vida, aqui na presença do Senhor, de acordo com a graça dele. Nós devemos entender também que o nosso corpo, ele é do Senhor, e não vivemos mais nós, no sentido de nossas vontades não se vivem mais. Vivem a vontade de Deus na nossa vida, né? Por isso que o apóstolo escreve, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, a vida que antes vivia na carne, agora vivo no Espírito. Terceira, sacralidade da vida. Para nós cristãos, a vida ela é inviolável, né? Salmos capítulo 36, versículo 9, capítulo 90, versículo 12, nós devemos tomar cuidado com o relativismo, né? O começo da vida, lá em Salmo 139, versículo 13, né? E Jeremias capítulo 1, onde o Senhor estava, né? Para Deus, para os cientistas, para as pessoas aí afora, a vida ela começa num determinado período ali, quando o feto ou o embrião está ali na madre da mulher. Mas para Deus, antes dos ossos ser formado ou antes de que se gerasse no ventre da mãe, o Senhor tinha escolhido. Foi aquilo que o Senhor falou para Jeremias no capítulo 1, né? O Senhor olhou para Jeremias e disse, antes que formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi as nações, te dei para o profeta. Antes que te formasse, ou antes que fosse gerado, né? Em Salmo 139, do versículo 13 até o versículo 16, os irmãos vão ver algumas referências de Deus em relação ao nascimento, né? A saber que a palavra de Deus é poderosa e pacificadora, e nós cremos que o salmista ele descreve que ele fica quão maravilhado que antes da mãe dar a luz, ou da mãe receber a semente que geraria a ele Deus já tinha planos para a vida dele, né? E a posição cristã, a igreja não vai deixar de seguir a sua ortodoxia correta, né? E também
Nós acreditamos que a agilidade, né? A dignidade humana, ela é inviolável, ou a vida humana, ela é inviolável. E a igreja ela vai contra essas questões porque ela segue a ortodoxia correta. Né? Então a igreja ela é contra aqui, a revista ela apresenta que a igreja ela é contra o aborto, contra a eutanásia e também a eugenia. Tá bom? Na próxima revista a gente vai estar falando sobre as características masculinas bíblicas ou a deturpação do gênero masculino. Nós vamos enfatizar pela palavra de Deus que Deus ainda tem partes tanto com o homem quanto com a mulher. Amém? Deus vai continuar abençoando você. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Deixe Deus falar sempre com a sua vida. Deus abençoe.